Boa noite para você de casa. Os balanços das ações da PRF e da Polícia Militar durante o feriado prolongado. Nas rodovias estaduais da região foram 5 acidentes, um deles com vítima, e a gente também vai mostrar. Pesquisa aponta a resiliência do terceiro setor no panorama das ONGs no Brasil. Família pede ajuda para tratamento de adolescente com escoliose. Abandono afetivo. A ausência pode ser questionada na justiça. Projeto de lei pode causar nova mudança em placas de carros. CETRAN divulga a programação da campanha Maio Amarelo em Patos de Minas. O início do projeto que capacita mulheres em situação de vulnerabilidade social. Prêmios milionários movimentam as apostas em loterias esta semana. Destaques do NTV News que começa a partir de agora. A gente começa essa edição mostrando como ficou o balanço das ações da Polícia Rodoviária Federal durante esse feriado prolongado na região de Patos de Minas. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa programação. A gente sabe que feriado é sinônimo de estrada lotada e exatamente por causa disso, a Polícia Rodoviária Federal precisou intensificar as atividades através da Operação Tiradentes, que aconteceu aí nos últimos dias. Eu estou aqui com o Eloy Rabelo, da Polícia Rodoviária Federal, que vai passar mais informações sobre como funcionou essa operação. Eloy, as atividades tiveram início quando e foram até quando? Bom dia a todos da NTV. A Operação Tiradentes teve início no dia 18, no sábado, e veio até agora na terça-feira, dia 21. Foi um feriado extremamente calmo para a gente, sem nenhuma ocorrência de destaque, sem nenhum sinistro com vítimas. A gente fica muito feliz com esse resultado. E sempre a gente pedindo aos condutores cautela para realmente dirigir com tranquilidade, com segurança, realmente fazer uma viagem tranquila. E quais foram os locais aí que a Polícia Rodoviária Federal acabou atuando com mais intensidade? A gente fez comandos específicos de alcoolemia, que é para combater a embriaguez ao volante, em Patos, Patrocínio. Fizemos comandos de ultrapassagens indevidas, né? Aquela que a gente acaba propiciando o encontro fatal, que é aquela colisão. E também tivemos operações específicas com radar portátil, para evitar o excesso de velocidade. E é muito bom que não tivemos aí, né, nenhum tipo de ocorrência de destaque, mas daqui a alguns dias nós temos mais um feriado, né? E é importante que a gente passe aí algumas dicas para esses motoristas que estão pensando em viajar, certo? Sem dúvida. A gente já vai pensando no próximo feriado, que é agora no Dia do Trabalhador, né, dia 1º de maio. A gente sempre pede isso, para antes de viajar, fazer uma manutenção preventiva no veículo, planejar a viagem, não fazer grandes percursos, evitar de dirigir com sono, cansado, evitar o uso do celular e sempre manter uma distância maior de segurança dos veículos da frente. Em caso de chuva, reduzir a velocidade para a gente ter esses números no próximo feriado novamente. E vai ter algum tipo de operação nesse próximo feriado? Sim, da mesma forma. A gente mobiliza o pessoal no início do feriado, que a gente planeja o deslocamento do pessoal, e no retorno também. Vai ser na sexta-feira o início, né, e o retorno no domingo. Pois é, a Polícia Militar Rodoviária também divulgou o balanço da Operação Tiradentes, e o levantamento mostra que pelo menos 5 acidentes de trânsito foram registrados, e um deles com uma morte. Tenente, falando inicialmente desses acidentes, né, foram 5 aí registrados pela Polícia Militar Rodoviária, e infelizmente com um deles fatal. Infelizmente, a Polícia Militar Rodoviária fez um trabalho preventivo, colocou viaturas das suas guarnições em locais e horários específicos, e isso surgiu efeito, haja vista que dos 4 sinistros que você mencionou, com lesão leve. Infelizmente, ontem, já fechando a operação, né, nós tivemos um sinistro com vítima fatal lá em Paracatu, um homem de aproximadamente 40 anos, ele não tinha sido identificado até o fechamento da nossa ocorrência, transitava pela rodovia, segundo a versão do condutor de um ônibus, esse homem transitava pela rodovia em uma bicicleta, sem qualquer tipo de iluminação. Ele, quando percebeu, não conseguiu frenar o ônibus sem colidir com um ciclista. Infelizmente, esse homem, com a idade aparente de 40 anos, veio a óbito no local. E a gente falando de outras coisas, como é que foi o trabalho da Polícia Militar Rodoviária em outras ocorrências, né? A embriaguez ao volante, infelizmente, também continua com números muito altos. Continua com um número muito alto. Infelizmente, essa é uma tônica de feriados, né? Por mais que a gente
juntamente com vocês, faz o trabalho de divulgação, orientando quanto aos perigos de pessoa ingerir bebida alcoólica e assumir a direção de um veículo. Infelizmente, ainda os números continuam elevados, foram mais de 70 ocorrências, né, autuações por embriaguez ao volante, algumas delas gerou a prisão do condutor, e isso certamente gera muito perigo para quem está na rodovia, não só para o condutor, mas também para os familiares dele, que está com ele no veículo, e também para terceiros. A Polícia Militar, ainda no combate ao crime, teve algumas ocorrências, por exemplo, 4 prisões de foragidos da Justiça, 2 deles por crime contra o patrimônio, roubo e furto. Tivemos também 2 grandes apreensões de drogas, um em Paracatu e um em Coromandel, porque no dia anterior ao início da operação a gente já tinha feito uma grande apreensão aqui em Patos de Minas, conforme vocês divulgaram. Tivemos várias outras ocorrências, veículos recuperados também e várias outras ocorrências. Um trabalho muito importante, né, Tenente? Durante esse feriado, uma operação como essa, que infelizmente teve esse acidente fatal, mas num contexto geral, e claro, esses números elevados ainda de embriaguez ao volante, uma operação bem positiva, né? Conseguiu tirar aí de circulação alguns veículos recuperados, também pessoas que estavam com mandado de prisão em aberto. A gente considera, sim, uma operação produtiva diante do trabalho que a gente fez. Haja visto esse grande número, por exemplo, de condutores embriagados na rodovia, é um perigo em potencial, sem contar as diversas autuações que a gente fez no período, por exemplo, ultrapassagem em local proibido, forçar a ultrapassagem, excesso de velocidade. Tivemos muitas ocorrências de excesso de velocidade. Conseguimos, com certeza, prevenir sinistros e conseguimos tirar criminosos e infratores das ruas. Então, vai ser um Tenente Maxson sobre esse balanço, né, da Polícia Militar Rodoviária, Operação Tiradentes, né, e infelizmente ainda continua com esse número alto de pessoas que tendem aí a misturar, né, a fazer essa combinação de rodovia, volante, com bebida alcoólica, né, número muito alto, chegando aí a 78 número de ocorrências, mas a Polícia Militar Rodoviária agora já vai se preparar, claro, continua os trabalhos preventivos, mas para os próximos feriados que vêm para frente, para que esses números possam abaixar ainda mais, contando com o trabalho da Polícia Militar Rodoviária e, claro, com a conscientização do motorista. Depois do intervalo aqui no News, pesquisa aponta a resiliência do terceiro setor no panorama das ONGs no Brasil e família pede ajuda para tratamento de adolescente com escoliose. Em meio ao aumento de demandas e desafios, uma pesquisa global aponta a sustentabilidade financeira como principal desafio para as ONGs no Brasil, mas destaca o otimismo e resiliência do terceiro setor. Um levantamento do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social revela que a sustentabilidade financeira é hoje o principal desafio das organizações da sociedade civil no Brasil e no mundo. A sustentabilidade financeira no terceiro setor é a organização ter um financiamento que seja permanente durante um certo período de tempo, né? É o mesmo conceito da sustentabilidade para o meio ambiente, por exemplo, né? Que você não esteja gastando mais do que você arrecada, que você vai conseguir sobreviver às intempéries, né? Que a gente tem sempre alguma emergência, alguma coisa que possa acontecer. Além da dificuldade de manter e captar recursos, as organizações também enfrentam obstáculos para atrair e reter profissionais qualificados e para medir e comunicar os impactos das ações. É difícil falar em erros, né? Porque não são erros, eu acho que existem muitas dificuldades, né? Muitas barreiras anteriores à captação de recursos até, né? Porque as organizações pequenas, muitas delas têm recursos limitados, trabalham com muitos voluntários, né? Tem poucos profissionais contratados, elas funcionam muito na base do ativismo mesmo,
da força de vontade. Então, assim, por isso que eu digo, é muito difícil falar, não são erros, né? Muitas vezes é falta de tempo, é falta de atenção para poder destinar para a captação de recursos, né? Existe também falta de conhecimento, talvez, dos fundamentos da captação de recursos, porque existem muitos poucos materiais disponíveis para elas, né? Apesar dos desafios, o cenário não é pessimista. A pesquisa mostra que cresce a demanda pelos serviços das ONGs e as lideranças brasileiras demonstram confiança para responder a esse aumento. A gente tem visto, né, uma série de emergências mesmo, que são geradas, por exemplo, pelas emergências climáticas, né, que são desastres ambientais. Isso tem levantado uma série de questões, né, de como você conseguir se manter ao longo do tempo, né, e sobreviver a questões, a crises econômicas. A gente que vive num país latino-americano, né, a gente está bastante acostumado até a passar por crises econômicas e crises políticas, né, que às vezes os países do norte não têm essa experiência, né. Então, assim, eu acho que isso é um sonho, tá? Assim, todo mundo tem falado mais nisso, né, na sustentabilidade financeira, e é um sonho realmente para que o gestor de uma organização social possa dormir tranquilo de que os recursos estão assim, estáveis, que ele vai poder pagar o salário das suas equipes, que ele vai poder continuar atendendo seus beneficiários ou trabalhando pelas suas causas, né? Para mudar cada vez mais a atual realidade, a recomendação é estruturar um plano simples de captação, mesmo com equipes reduzidas. Isso inclui definir metas, identificar diferentes fontes de receita e manter um relacionamento contínuo com os apoiadores. Eu vou mostrar o livro aqui para você, né? A gente tem várias dicas aqui, né? A gente colocou esse nome Captação Descomplicada justamente porque o livro ele procura ser bastante prático. Ele é um livro que tem uma escrita muito acessível, ele foi todo escrito na forma de diálogo entre um ativista e uma captadora de recursos, onde ele traz todas as dúvidas, as inquietações, e ela vai sugerindo caminhos para ele. Mas eu acho assim, uma primeira dica assim, que é essencial é fazer um plano de captação de recursos, né? A organização não precisa ter um captador ou um departamento de captação para ter um plano de captação. Porque se você não tem um plano, você não sabe para que você vai captar, com quem você vai captar, de quanto você precisa captar, né? Então, assim, eu acho que um primeiro passo fundamental é fazer um plano de captação de recursos do tamanho que a organização esteja, né? Ou seja, você pode até fazer um plano anual, um plano para 3 anos, essas são as metas que a gente quer para esse ano, as metas daqui a 3 anos, como é que a gente quer estar, e aí definir as estratégias, definir os responsáveis, definir o orçamento do plano, porque captar recursos também requer alguns investimentos, né, de recursos na frente, e eu acho que esse é o caminho, assim, a principal dica que eu dou para começar, assim, para quem quer começar numa organização pequena a arrecadar recursos. Em um cenário de maior demanda social, fortalecer a gestão e diversificar receitas pode ser o caminho para que as ONGs continuem cumprindo um papel essencial na sociedade. Não é porque você é pequeno que você não é fundamental, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que as organizações da sociedade civil, que tem tamanho pequeno, que estão lutando com essas emergências, apagando um incêndio por dia, eu acho que essa visão de médio e longo prazo, tentar sair um pouco, sabe, fazer um zoom out dos problemas do dia a dia para pensar na estratégia da organização e na sustentabilidade financeira dela, é muito importante. Então, assim, eu acho que isso é uma mensagem aí final que eu queria deixar. Uma adolescente moradora de Patos de Minas convive com os transtornos de dor intensa e constante, com um diagnóstico de escoliose e o quadro se agravando, a família busca apoio para conseguir realizar o tratamento. A
rotina da pequena Emily Vitória, de 13 anos, mudou completamente há um ano. O que começou com um incômodo virou um pesadelo. Dores constantes de noite que tiram o sono e a alegria da adolescente. Mesmo sentindo muita dor, ela tenta frequentar a escola, mas o corpo não aguenta. Por causa do cansaço e do sofrimento, Emily acaba dormindo na sala de aula. Ano passado ela começou a sentir alguns problemas. E a gente foi ao médico, o médico constatou que era nada, era devido a um tombo que ela tinha sofrido na escola. E deu um caroço pequeno e a gente foi procurando saber. Até um certo tempo a dor começou a aumentar mais. E a gente foi prestando atenção, o caroço aumentando. E a gente vem uma vez aquele caroço naquela situação complicada, né? Podia ser aquela doença. E no decorrer do tempo, a procura de médico, o médico constatou que era escoliose. O dia passava, o mês passava, e até o início do ano passado, o caroço foi aumentando. E eu fui vendo o sofrimento dela, cada dia que passava, o sofrimento era mais. E eu não tinha como correr, devido a certos problemas. Mas aí, eles correram atrás, foi no médico, o médico verificou o problema dela, constou que ela tem que fazer uma cirurgia. A cirurgia dela já está um pouquinho avançada, a coluna dela está bem torta. A família entrou na Defensoria Pública porque o tratamento que Emily precisa não é oferecido pelo SUS aqui na região. Segundo os médicos, a solução está em Belo Horizonte, mas o custo é altíssimo, entre 300 e 400 mil reais na rede particular. Pelo SUS, a fila para a capital mineira parece não andar e o caso é urgente. A mãe conta que o problema já está comprimindo o pulmão da menina e ela não pode mais esperar. Segundo eles dizem que não tinha pelo SUS, tinha que pagar. Aí a gente ficou louco. Corre para um lado, corre para o outro, corre para um lado, corre para o outro, até chegar pela prefeitura. Então a gente está naquela, e ela não pode ficar nessa situação. Por quê? Porque sente dor o tempo todo, chora, não tem lugar onde ficar, senta, levanta, deita, ela não tem lugar. O pedido da família é um só: socorro. O pai, Carlos José Gonçalves, faz um apelo à Secretaria de Saúde de Patos de Minas e também a quem puder ajudar financeiramente. O caso, que já foi negado uma vez na Justiça, agora terá uma nova tentativa judicial para garantir o direito à saúde e à vida de Emily. Eu queria ver ela sair desse sofrimento. De que jeito eu não sei, entendeu? Se alguém tiver como sensibilizar com o problema, sentir um pouquinho, quiser uma ajuda, dar uma ajuda, questão do custo, porque é muito caro. E a situação está muito complicada. Entendeu? Se a pessoa quiser mandar um R$1, 2, 5, 10, o valor que toca no coração de qualquer pessoa e mandar no Pix, ajuda. Para fazer esse tratamento. O caroço está atingindo o pulmão dela já está sentindo comprimido, entendeu? O tempo todo, a falta de ar. Ela fala: papai, eu não estou aguentando, a falta de ar está demais, eu tenho que ligar ventilador. Às vezes pega um pano, um balde, põe debaixo da cama para ver, em qualquer lugar, para ver se pega um pouco a umidade, para favorecer a respiração. Se as pessoas quiserem entrar em contato, tem um endereço que eu moro, vem aqui na rua Almar Curi Moreira, 74, bairro Sebastião Murim, ou que seja pelo Pix 004 214 576 78. Olha, sobre isso, a Prefeitura de Patos de Minas informou que a paciente está devidamente cadastrada no sistema para cirurgia em Belo Horizonte. Contudo, o prestador não especifica as datas. A nota afirma ainda que o município está à disposição da paciente e familiares em caso de dúvidas. A Superintendência Regional de Saúde ainda não respondeu os nossos questionamentos. Daqui a pouco tem a previsão do tempo para Patos de Minas e região e ainda abandono afetivo, ausência pode ser questionada na Justiça.
onda de calor prevista pela meteorologia para as regiões centro-oeste e sul do país deve ter impacto no aumento da temperatura em algumas regiões de Minas Gerais nos próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um aviso vermelho que indica grande perigo para uma onda de calor que já atinge áreas do centro-oeste e do sul do país. O alerta começou no último domingo e segue até às 6 da tarde de sábado, do dia 25. A faixa mais crítica vai do oeste do Mato Grosso do Sul, passando por Paraná e Santa Catarina até o noroeste do Rio Grande do Sul. Mas não são apenas as áreas citadas que a temperatura deve cair. Embora Minas Gerais não esteja na área de alerta vermelho, os efeitos dessa massa de ar quente devem ser sentidos em várias regiões do estado. Nós estamos no outono, né? O outono caminhando para o inverno. É interessante a gente entender que no outono é muito comum a oscilação entre temperaturas elevadas e temperaturas mais amenas. Esse ano, a gente pode observar que as temperaturas têm sido mais amenas como modo geral. Bom, na verdade, nós já estamos vivendo essa massa de ar quente sobre a nossa região. No momento, nós estamos vivendo com uma grande massa de ar que sobre todo o centro do Brasil, que ela é uma massa de ar descendente. Quando a massa de ar é descendente, ela impede chegadas de massa de ar a níveis do solo na nossa região. Isso até dificulta até a própria entrada dessas massas de ar. Essa grande massa de ar que estamos falando por aí é uma massa de ar que está no sentido sudeste. Ela está saindo no sentido sudeste. Então ela deveria passar com uma certa intensidade sobre a nossa região, mas essa massa de ar descendente que está sobre a nossa região impede com que chegue qualquer tipo de massa de ar sobre a nossa região. O cenário exige atenção redobrada com a hidratação, exposição ao sol e cuidados com a saúde. A recomendação é evitar atividades físicas nos horários mais quentes do dia, usar roupas leves e manter ambientes ventilados. Nos próximos dias não podemos esperar temperaturas que possam beirar aí 30 graus, 28 graus, que nós consideramos temperaturas elevadas. Mas isso deve diminuir à medida que nós caminhamos aí para o final do outono. Então agora vamos saber como é que fica o tempo nos municípios do Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro amanhã. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Pensou em ótica? Lembrou da New Color. Aberto também no Pátio Central Shopping todos os dias até às 22 horas. De acordo com o IMET, a quinta-feira deve ser com céu nublado a parcialmente nublado durante o dia. A umidade relativa do ar registra 30%. Em Patos de Minas, mínima de 17 e máxima de 30 graus. Em Varjão de Minas, a máxima prevista é de 29 graus. Em Monte Carmelo, variam de 17 a 31. Em Vazante, de 18 a 31 graus. Em Rio Paranaíba, de 16 a 28. E em João Pinheiro, mínima de 17 e máxima de 32 graus nesta quinta-feira. A seguir, projeto de lei pode causar nova mudança em placas de carros. E você vai ver que a CETRAN divulgou hoje programação da campanha Maio Amarelo, que acontecerá em Patos de Minas. O Brasil discutiu por quase uma década como seria feita a adoção das placas de carros no padrão Mercosul, como temos atualmente. Agora, cerca de 6 anos depois de todos os estados adotarem o modelo, existe uma proposta em discussão no Congresso para que as placas tenham novamente os nomes de estados e municípios. Letras, números e o nome do país. Desde 2018, a placa Mercosul é o padrão adotado no Brasil. São mais de 130 milhões de veículos emplacados no país e, em muitos lugares, as antigas chapas já vão se tornando raridade, mesmo sem a obrigatoriedade da troca. Mas um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados quer mudar mais uma vez as placas automotivas. O
PL de autoria do senador Esperidião Amin prevê também que as placas voltem a ter também o nome da cidade e do estado. A mudança só teria efeito para novos emplacamentos e, de acordo com o autor do projeto, ajudaria agentes de segurança na identificação de carros roubados, por exemplo. O projeto precisa ainda ser votado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Se aprovado, segue para o plenário da Câmara e depois volta ao plenário do Senado Federal. E só então segue para a sanção presidencial. Mas para este advogado, especialista em direito no trânsito, a mudança das placas pode causar mais insegurança. O que de um lado pode ser uma melhora da segurança pública, pode ser uma piora também, que o criminoso pode ver ali um vulnerável que não é daquela região, falar, ele não é daqui, eu vou assaltar, porque é mais fácil eu atacar alguém que não conhece a região, que está perdido aqui. Para o órgão de segurança pública, como ele tem acesso aos sistemas de informática, ao sistema de informação, né, ele não precisa ter essa identificação, basta que ele consulte no sistema, o que hoje com inteligência artificial é feito automaticamente. Este engenheiro do trânsito também é contra as mudanças e destaca que a discussão poderia ser outra, como a colocação de tags nas placas já existentes para cobrança facilitada em pedágios. Esta proposta é um retrocesso absolutamente descabido, totalmente descabido, não tem porquê. Em 2019, 2018, nós tivemos duas resoluções que tratavam das placas, novas placas no estilo Mercosul. Em 2018, a resolução que tratava disso dizia que as placas teriam que ter um tag. E em 2019, por razões absolutamente desconhecidas, ilógicas, não racionais, o tag foi retirado. Só que, ao retirar o tag, ninguém consultou o que estava acontecendo no resto do país, com relação às rodovias, com relação a pedágio free flow, que agora é uma realidade que está causando o caos nas rodovias, com milhões de multas geradas por um sistema que não funciona sem o tag. A CETRAN divulgou hoje a programação da campanha Maio Amarelo de 2026. As atividades em Patos de Minas devem ter início na próxima semana. Em todos os anos, a Prefeitura de Patos de Minas realiza a campanha Maio Amarelo, com o objetivo de trazer mais segurança ao trânsito do município. Aqui ao meu lado está o Paulo Duarte, que é diretor de trânsito, e esse ano a gente vai ter uma programação muito especial para esse mês de maio, certo, Paulo? Sim, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade, irá desenvolver várias atividades agora no mês de maio, que é o mês escolhido pelo Senatran, o Maio Amarelo, para conscientização, né, dos motoristas da necessidade de que cada pessoa, né, tenha os cuidados, né, e o respeito às normas de trânsito para que a gente possa diminuir o número de acidentes de trânsito no país, né, e, consequentemente, aqui em Patos de Minas. O nosso start vai ser no dia 1º de maio, que é feriado, Dia do Trabalho. Teremos uma caminhada na Avenida Getúlio Vargas, né, com a parceria da OAB, com o intuito, né, de orientar as pessoas sobre a prevenção, né, os cuidados na redução de acidentes de trânsito. Vale ressaltar, né, que em Patos de Minas a gente tem um número expressivo de acidentes de trânsito. Somente no ano de 2025 foram 2.850 acidentes de trânsito. Isso aí dá uma média de 9 acidentes por dia. E a gente sabe que esse número ele não reflete a realidade da cidade, porque esses são os números de acidentes registrados pela Polícia Militar. E um grande número de acidentes, né, que não tem vítimas, as pessoas acabam entrando num acordo no local e esse número, ele vira o que a gente chama de uma cifra negra, né, ele não aparece nas estatísticas. Infelizmente, né, em 2024, nós tivemos 22 mortes no trânsito de Patos de Minas. O ano passado, 2025, nós tivemos uma redução, mas o número ainda é expressivo, né, foram 18 vítimas. E esse ano, né, nós estamos apenas no 4º mês do ano, nós já temos 6 vítimas fatais no trânsito de Patos de Minas.
E o start vai ser no dia 1º aí, né, no dia do feriado, mas durante todo o mês serão realizadas diversas campanhas com a parceria de diversos órgãos públicos para trazer mais segurança para esse trânsito e acabar, de certa forma, mudando esses números, certo? Sim, o start vai ser dia 1º de maio, na Getúlio Vargas, 8 horas, uma caminhada com a parceria da OAB. E durante o mês nós teremos blitz educativas na MGC 354, né, com parceria do DR, na BR 365, com parceria da Polícia Rodoviária Federal. Vai ter também, né, o início do 5º ano, né, do projeto Cidadania no Trânsito, que a Secretaria de Trânsito desenvolve, né, com alunos do último ano do ensino médio, que são os aspirantes, né, à primeira habilitação, né, passar para eles, né, a conscientização de... Né, não vale apenas tirar a CNH, né, que ele habilitado, ele tem que respeitar as normas de trânsito, né, cuidar do próximo na via, porque no trânsito ou você respeita, né, as normas e o seu próximo, ou infelizmente você vai se envolver num acidente de trânsito, né, com a possibilidade, né, de causar a sua própria morte ou a morte de um terceiro. Teremos ainda, né, um simulado na Avenida Getúlio Vargas, né, um simulado de um acidente de trânsito com parceria dos bombeiros, do SAMU. Vamos ter uma blitz educativa também na orla da Lagoa Grande, com outros parceiros, bombeiro, polícia militar, SAMU. São diversas atividades ao longo do mês, né, todas visando a conscientização das pessoas, né, na importância de ações simples para que a gente possa reduzir o número de acidentes de trânsito. Agora, Paulo, essa ação ela já é realizada há alguns anos, né? Desde que vocês começaram com essas atividades, vocês notaram alguma diferença na forma que as pessoas recebem, né, essas blitz, esse trabalho de vocês e até nesse número de acidentes? Bom, as pessoas, eles recebem bem as informações, né? O triste dessa situação é que às vezes ele recebe ali no local, ele tem consciência da importância dele, né, no trânsito, mas quando ele está ali efetivamente dirigindo, acaba que a maioria dos motoristas entendem que o seu direito sobrepõe sobre o direito do próximo. Visto que nós temos um número altíssimo, né, de acidentes aqui em Patos e quase na sua totalidade são falhas do motorista por desrespeito a alguma norma, né, o número grande, né, que a gente tem na cidade aí de pessoas que desrespeitam o sinal de trânsito, né, que avançam o sinal vermelho. Então a gente precisa, né, que a pessoa se conscientize, não ali naquele momento que ele recebe um folheto, uma explicação, mas que ele coloque em prática, né, essas atividades todos os dias na sua condução de veículo. A seguir a gente fala dos prêmios milionários que movimentam as apostas nas loterias essa semana e o início do projeto de moda que capacita mulheres em situação de vulnerabilidade social. Uma proposta de inclusão produtiva, autonomia e geração de renda teve início hoje em Patos de Minas, uma nova edição do projeto Trajeto Moda, que aposta na capacitação destas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social para transformar realidades. O projeto Trajeto Moda oferece uma formação completa que vai além das técnicas de costura. As participantes também desenvolvem habilidades socioemocionais e de gestão, ampliando as oportunidades, tanto no mercado de trabalho quanto no empreendedorismo. Nesta edição, 15 mulheres foram selecionadas. O curso começou nesta quarta-feira e terá duração de 6 meses. A proposta é preparar as alunas para conquistar a autonomia financeira e contribuir com o desenvolvimento da economia local, ajudando a romper ciclos de pobreza. O Trajeto Moda, né, vem para trazer mais autonomia e independência para essas mulheres, ser um facilitador para elas em casa, até porque a gente sabe que um pequeno reparo numa roupa pode se tornar uma função e ser um agregador, né, financeiro nas famílias. Além da formação técnica, o projeto busca fortalecer a confiança e o protagonismo das participantes.
participantes. Nosso público prioritário, a gente faz a busca primeiro entre mulheres que são famílias, que são atendidas pelos CRAS, Casa da Mulher, né? Aquelas com CAD único. Então, a gente faz uma busca dentro dos nossos setores mesmo. O Trajeto Moda, além de ensinar o ofício mesmo da costura, vai trazer para essas mulheres a oportunidade, né, de ter um conhecimento mais amplo de noções de empreendedorismo, de como se portar, de como se vestir. Enfim, é um projeto e eu acredito que vai ser um divisor de águas na vida dessas mulheres. Para quem está começando, a expectativa é de mudança de vida. Pretendo aprender e costurar. O que eu faço costurada à mão. Mas tenho certeza que eu vou aprender e vou fazer disso a minha profissão, pelo menos para confeccionar para minha filha, mas quero fazer gerar renda. Ótima iniciativa, né? Sonhar alto com prêmio em dinheiro. Quem nunca, né? E nas loterias, a esperança vem com os números milionários nesta semana. Os prêmios das principais modalidades seguem movimentando o imaginário dos apostadores. A Caixa Econômica Federal mantém uma disputa acirrada entre suas principais loterias. Pela segunda semana consecutiva, a Mega Sena lidera o ranking dos maiores prêmios, acumulada em cerca de 70 milhões de reais. Logo atrás aparece a mais milionária, seguida pela Quina, que ganha destaque especial nesta semana, especialmente durante o feriado prolongado, quando o movimento nas loterias costuma aumentar. Depois da dupla de Páscoa, a mais milionária chegou a ocupar o topo, mas com a Mega Sena acumulada ao longo de abril, o prêmio cresceu rapidamente e retomou a liderança, hoje oferecendo quase o dobro. Apesar dos valores chamarem a atenção, a Mega Sena também é conhecida por ser a mais difícil de ganhar. Por isso, a tendência é que ela e a mais milionária continue alternando entre os maiores prêmios nas próximas semanas. E com as cifras tão altas em jogo, a gente foi até as casas lotéricas aqui de Patos de Minas para entender o que realmente move quem aposta. Mais do que dinheiro, o que está em jogo são sonhos? Bom, primeiro ajudar a família, né? Ajudar minha igreja lá na comunidade que eu moro, né? E essas casas. Dá uma ajeitada na vida, né? Pagar um bocado de conta, comprar alguma coisa, né? Mas não é fácil não, mas tem que arriscar, né? Ajudar a família, dar uma casa para cada um e gastar o resto. Os sorteios seguem ao longo da semana, movimentando milhões em todo o país e reforçando um hábito que mistura sorte, expectativa e imaginação. No fim das contas, mais do que números, as loterias seguem alimentando algo que não tem preço, o sonho de uma vida diferente. Tem até preço, né? Mas o preço é alto. O NTV News está terminando. Quem vai estar aqui amanhã é Luiz César, fazendo o NTV News. Um abraço para você. Até a semana que vem.